E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você vai ver esse vídeo, saiba, você nasceu para a glória de Deus. Vamos para mais uma conversa. Hoje eu quero falar com vocês sobre propósito. Mas eu não vou trazer coisas teóricas para você. Eu vou falar como eu descobri o meu e talvez pode servir de luz o testemunho para te ajudar a você perceber o teu. Desde muito novo eu sempre fui muito comunicativo. Desde muito novo eu percebi que eu fazia amizades muito fácil e que eu convidava as pessoas e elas iam para os lugares que eu ia. Por exemplo, no futebol eu sempre fazia time e dava certo. Por exemplo, eu levava os meus amigos para a igreja, mesmo eu não sendo a igreja. Eu levava eles para lá. Então eu percebi que naturalmente essa influência poderia me levar para algum lugar. E aí, com os 17, 18 anos, eu percebi que realmente Deus queria que eu fosse líder dos jovens em algum momento. Mas eu não queria isso, né? Aí eu lembro que eu casei e aí aconteceu uma movimentação na igreja e eu percebi que aquele momento Deus ia me chamar para a liderança dos jovens. Sabe o que eu fiz? Fugi. Isso mesmo. Eu senti que Deus ia me chamar para a liderança naquele tempo e aí eu mudei de igreja, porque eu não queria, né? Não queria. Simples assim, não queria. E aí eu saí da igreja com a minha esposa e o meu filho e fui para uma outra congregação. E aí eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos. Deus ele deixou eu ficar 1 ano e meio tranquilo. Aí de novo essas conspirações celestiais começaram a me procurar em todos os lugares. Eu começava a receber palavra na fila do banco, no mercado, os meus amigos, pessoas na igreja, sabe, em todo lugar, Deus falando que estava chegando o meu tempo para mim falar sim para Deus na minha liderança, no meu propósito. E eu ainda estava resistindo. Eu lembro que em 2014, na Copa, aqui no Brasil, nós tivemos um evento da nossa igreja no Brasil inteiro. E aí veio um pessoal de outros estados para fazer um evangelismo aqui em Pinhais. E eu não fui para esse evento e fiquei recepcionando as pessoas na igreja. E das 15 pessoas que veio, jovens, para fazer esse movimento evangelístico, quase todos falou assim para mim: se prepara, porque você vai ser o próximo líder nessa igreja. E eu já sabia disso e mesmo assim eu não queria. E aí passou um tempo, passou alguns anos e aí eu não consegui resistir. Esse foi a minha trajetória até eu falar sim, né? Então, sempre que você for cumprir algo para Deus, ele vai dando sinais, né? Porque ele é um pai e o pai sempre mostra o caminho para o filho. Então perceba alguns sinais na tua vida. Se você está sendo empurrado para algumas coisas, se você percebe que as outras pessoas olham para você e vê que você tem vocação para algo, preste atenção, porque pode ser Deus falando na vida daquela pessoa para te dar uma luz. E aí eu comecei a quebrantar meu coração e aí eu não consegui mais ficar falando não. Eu disse sim para ele. E aí eu me lembro que eu tava numa outra igreja. Presta atenção, olha que louco. Eu tava numa outra igreja e nessa igreja que eu já sabia que Deus queria que eu fosse líder, tinha outros líderes. E na mesma semana que eu não consegui mais resistir Deus e eu falei sim, na mesma semana eu não falei para mais ninguém, só eu e a minha esposa sabia. Na mesma semana, o outro casal de líderes dessa igreja entregou o ministério de jovens e foi para outro lugar. Olha que louco. Deus ele é incrível. Quando ele quer, ele faz. Em Salmos diz bem assim, ó: Deus quis e fez tudo nos céus e na terra. Então assim, se Deus tem um propósito para você, vai acontecer. Se Deus tem uma chamada para você, vai acontecer. Porque o teu propósito, a sua vocação vai movimentar uma geração. Não tem a ver só com você, mas tem a ver com muitas pessoas. Então foi isso. Eu disse sim e na mesma semana aconteceu essa transformação
aconteceu essa movimentação e aí Deus falou bem assim pra mim: chega de você só ser alimentado, agora tá na hora de você alimentar. Foi bem incrível e aí eu saí com muito respeito dessa igreja que eu fui transferido, pedi a bênção do meu líder e eu voltei para essa igreja para me influir no ministério. Esse foi um pouco do meu testemunho, né? Eu vou trazer mais coisas porque tem muito mais, mas é só para você perceber que quando Deus quer, acontece. Se Deus falou algo ao teu respeito, já é realidade. Se Deus prometeu algo para você, vai acontecer. Se Deus disse que você nasceu para algo, vai acontecer. O que você precisa é ter o coração ensinável, é ter o coração quebrantado e ter o coração sensível, porque o Espírito Santo vai dando sinais. E aí você precisa dar uma resposta. E essa resposta é a mesma que eu dei. Sim. Jesus precisa do teu sim, porque o teu sim vai transformar e vai movimentar um monte de sim. E tudo não tem a ver com você, tem a ver com um propósito maior, tem a ver com o reino de Deus. Hoje eu quero falar para líderes aqui. Deus te chamou para um propósito e Ele espera o teu sim, pois toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou fazer mais vídeos falando porque tem bem mais coisas, senão fica muito grande o vídeo. Mas eu quero te desejar um ótimo fim de semana. Deus te abençoe. Tenha momentos com a tua família, pois não existe nada na terra mais valioso do que a família. E eu quero te indicar um livro. Esse livro aqui, ó, Jesus Scope, é do Douglas Gonçalves. Bem top o ministério. E aqui fala de liderança, fala de você ser parecido com Jesus. O nosso foco e o nosso exemplo é Jesus. Você precisa amar pessoas, mas você precisa querer ser igual Jesus, o Filho de Deus. E aí, geração? Vamos